Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para mais uma aula de História para o concurso da PM do Estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai falar, vai fazer a segunda parte sobre o nazismo. Vamos lá entender então o contexto mais imediato que levou os nazistas ao poder, o contexto mais próximo ali de 1933, né? Na aula passada a gente tinha falado mais da década de 20, do que aconteceu na política e no contexto alemão, de algumas ideias nazistas que já surgiam e já existiam naquele momento. Agora a gente vai falar do contexto imediato que levou os nazistas ao poder. Primeiro ponto que a gente tem ali é o fracasso da República de Weimar. A República de Weimar tem esse nome porque ela, em 1918, 1919, mais, né, quando a política alemã está se reorganizando, Berlim era uma cidade muito conturbada, ainda pelo conflito da guerra, muito conturbada politicamente. A cidade de Weimar era um lugar mais sossegado, então eles decidiram recomeçar a República Alemã, recomeçar a República não, né? Começar a República Alemã a partir de lá. Então, Weimar é o nome da cidade onde estava instaurada, né? Onde estava baseada a República Alemã. E a gente tem o fracasso da República de Weimar. Vamos primeiro fazer uma linha do tempo, né? Pensa que em 1918 os comunistas mais radicais, mais revolucionários tentaram tomar o poder, conseguiram derrubar o rei, certo, Guilherme II, conseguiram tirar a Alemanha da Primeira Guerra, mas não conseguiram chegar ao poder. Em 1919, na primeira eleição republicana da República de Weimar, o grupo político que se torna proeminente e que tem mais cadeiras no parlamento alemão é o grupo dos sociais-democratas, que são socialistas mais moderados, mais democráticos, mais aburguesados, certo? É um socialismo mais soft, que não é tão revolucionário, certo? Não é tão contra a ordem assim. Eles acreditam que dá para mudar o mundo estando inserido dentro do sistema capitalista. E por fim, né, a social-democracia no poder, ela falha, né? Primeiro que ela se alia a grupos mais centristas, mais direitistas e até conservadores para poder manter afastado qualquer possibilidade de revolução dos espartaquistas ou dos comunistas mais radicais. Então já meio que começa se perdendo um pouco do seu caráter ideológico, né? Se a população elegeu um governo social-democrata, de cunho socialista, como é que os caras vão se eleger com centrista, direitista e até conservador? Então, a República de Weimar perdeu muito do crédito popular com isso, mas o que derruba mesmo a República de Weimar é o contexto péssimo em que eles chegaram ao poder, né? Os social-democratas chegaram ao poder e pegaram a crise do pós-guerra, a humilhação do Tratado de Versalhes. Eles passaram um longo tempo tentando consertar e tentando tirar a Alemanha do buraco. Quando eles começaram a dar sinal de avanço, de que a Alemanha poderia e sairia do buraco, que foi por volta de 1927, 1928, veio 1929 com a crise mundial e destruiu tudo de novo. Então, a República de Weimar tinha fracassado, não tinha conseguido tirar a Alemanha do buraco, e ainda teve alguns conluios ali, algumas alianças políticas que deixaram para escanteio a ideologia com o único objetivo de barrar o avanço de comunistas mais radicais. Tudo isso fez com que boa parte da população rejeitasse a jovem república, certo? A elite econômica rejeitava, os funcionários públicos e até mesmo alguns políticos não gostavam daquele modelo político que estava instaurado desde 1919 na Alemanha. Outro ponto, para além da crise da República de Weimar, é a crise de 1929. Como eu disse, Weimar estava andando, a Alemanha estava começando a sair do buraco, e a crise de 29, que começou nos Estados Unidos, que a gente já viu em algumas aulas para trás, vai acabar abalando a Alemanha, vai fazer com que recursos estrangeiros sejam tirados da economia alemã. Você tem que pensar que muito recurso estadunidense de outros países estava sendo injetado na Alemanha, certo? Estava fazendo eles melhorarem economicamente, muitos empréstimos ali disponíveis para a Alemanha fazer seu processo de reconstrução. Quando vem a crise de 29, toda essa grana some, e aí a Alemanha se afunda novamente numa crise que vai jogar a população
na miséria, por meio de hiperinflação, por meio de desemprego, e a miséria agora vai ser maciça, certo? Muita gente sem ter condição nenhuma de viver dignamente. Nesse contexto, né, de crise que começou em 29, mas se arrastou, em 1933 o Partido Nazista, que na década de 20 o máximo que tinha eleito era 4 representantes parlamentares, 4, 3, era um partido insignificante na década de 20, se você for pensar em influência e influência política em cadeiras no parlamento alemão. Em 1933 os nazistas vão eleger, né, vão ocupar 44% das vagas do parlamento alemão. E aí a gente tem aquela característica dos fascistas em geral, que é ser um movimento de massa, tá? A gente pode falar que o Hitler deu um golpe em algum momento, que o Mussolini também foi golpista, pode falar que eles foram ditadores. Agora, a gente não pode falar que eles agiram sem anuência, sem nenhum tipo de consenso popular. Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo agora na Alemanha tiveram uma certa legitimação na urna, que é o que acontece com o Partido Nazista tendo 44% dos votos, praticamente metade da Alemanha votou no Partido Nazista. E aí é bom que a gente não confunda a legitimação com legitimidade, porque a legitimação tem a ver com apoio popular, a legitimidade tem a ver com você seguir as regras, né? Agir de acordo com a lei, com os ritos da democracia. E até esse momento, o Hitler tem a legitimação popular e a Alemanha está elegendo os nazistas para as cadeiras no parlamento de maneira com legitimidade. Então tem a legitimação popular do voto e a legitimidade de seguir o rito democrático. Mais para frente essa legitimidade vai ser quebrada. Então firmamos aqui, o nazismo é um movimento de massa, muita gente apoiava o nazismo, tá? Não dá pra gente falar que era pouca gente, que foi uma minoria alemã, nunca. E o Hitler, ele, assim que ele chega ao parlamento, ele é indicado como chanceler, né, pelo presidente Paul von Hindenburg. Então, Hindenburg, não sei pronunciar, mas enfim, o Hitler vai ser indicado ao cargo de chanceler, que é o cargo máximo dentro do parlamento alemão, né, um cargo muito forte, só está ali abaixo do presidente. O presidente alemão tinha algumas atribuições naquela época, tinha até mais influência do que hoje em dia. Hoje em dia o chanceler é muito mais importante, mas enfim, o Hitler vai ser alçado ao posto de chanceler alemão. Em 1934 acontece uma tragedinha e o presidente Hindenburg ele morre. E aí já era, o Hitler ele vai passar a partir dali a ocupar os dois cargos. Ele vai ocupar o cargo de chanceler e de presidente, e ele vai se autodenominar Führer, certo? Ele vai se autodenominar o guia, o líder da nação alemã. E a partir daí está instaurada a ditadura nazista. Dá para perceber que aqui ele perde a legitimidade. Então a legitimação está no apoio popular, a legitimidade está em seguir as leis e o rito democrático. Quando ele acumula o cargo de presidente e chanceler e se torna Führer, ele está quebrando a legitimidade da ação dele, ele está dando um golpe. Por isso, a partir daí, começa a ditadura nazista, certo? E aí o que a gente tem que entender aqui? O primeiro expurgo e o primeiro grupo perseguido pelos nazistas são os próprios nazistas, tá? São as pessoas dentro do partido e da milícia e de outros ambientes ali frequentados e ocupados pelos nazistas que podiam oferecer algum perigo para o poder do Hitler. Essas pessoas vão ser perseguidas e vão ser mortas assim que ele chega ao poder em 34, na noite das longas facas ou na noite dos longos punhais. Então é sempre bom marcar. O primeiro inimigo eliminado pelo nazismo foram os inimigos internos. Por exemplo, o chefe, né, da tropa de assalto, da milícia armada nazista da SA, vai ser morto na noite dos longos punhais, que é essa perseguição interna de qualquer pessoa que pudesse fazer sombra ao poder do Adolf Hitler.
O segundo grupo perseguido por Adolf Hitler é o grupo dos comunistas, tá? Dos esquerdistas. Os primeiros campos de concentração são dedicados aos comunistas. Em 1933, os nazistas vão forjar, vão encenar, certo? Vão fazer um atentado contra o parlamento alemão, vão botar fogo no Reichstag e eles vão falar que quem botou fogo e estava tentando fazer uma revolução para derrubar a Alemanha eram os comunistas. E a partir daí, esse grupo esquerdista vai ser preso e mandado para os primeiros campos de concentração nazista. Então a primeira expurgo é interno entre os nazistas, o segundo grupo perseguido é o dos comunistas e dos opositores políticos que vão para os campos de concentração, e depois a gente vem com as minorias, que está baseado no racismo, no antissemitismo, na ideia de superioridade do povo germânico. As minorias perseguidas são os ciganos, né, os Roma ou os Romani, dependendo de onde você lê, pode ter essa variação no nome. Eles vão ser perseguidos dentro da Alemanha. Se eu não me engano, 40 mil romanis, 40 mil ciganos são mortos pelo regime nazista. O segundo é dos estrangeiros, a xenofobia é natural. Os eslavos, por exemplo, vão ser super perseguidos dentro da Alemanha nazista. E o terceiro é o grupo voltado para o antissemitismo, que é o grupo dos judeus. Ali a gente tem a Noite dos Longos Cristais. O que foi a Noite dos Longos Cristais? Foi uma noite específica em que os nazistas saíram na rua, quebraram e depredaram as lojas, né, as vidraças das lojas, do comércio e de tudo aquilo que pertencia aos judeus. E a partir dessa noite os judeus também começaram a ser presos e enviados para os campos de concentração. Então a gente já tem aqui fechadinho o grupo de pessoas que eram perseguidas pelo nazismo. Se quiser dar uma olhada nos cartazes, são cartazes de propaganda nazista. Esse primeiro é anti-bolchevique. Quando a gente lê bolchevique, é anti-comunista, tá? Bolchevique é um sinônimo para comunista. Se você tem dúvida, tá aqui o símbolo da foice do martelo comunista. E esse cartaz também, ele tem a ver com o antissemitismo, porque lembra que tudo de ruim era jogado pro judeu. Então o judeu era o traidor da Primeira Guerra, o judeu era expropriador da riqueza da nação, o judeu estava roubando o emprego do trabalhador alemão, e agora o judeu é comunista. Pode ver que tem uma cruz, uma estrela de cruz brisa, não pode falar brisando, né? Pode perceber ali que tem uma estrela de Davi, e dentro da estrela de Davi o símbolo comunista. Então, além de anticomunista, esse cartaz é antissemita, tá tentando colocar o judeu como inimigo interno dentro da Alemanha. E a gente tem esse cartaz clássico aqui, antissemita também, certo, de perseguição aos judeus. Nazistas no poder. O que leva o Hitler ao poder, né? Por que o presidente deu tão facilmente o cargo de chanceler para o Hitler? Dá até um déjà vu, né? Um déjà vu daquilo que aconteceu lá na Itália fascista. Por que o rei Emanuel II entregou tão facilmente o cargo para o Benito Mussolini? A gente tem que entender que existia uma crise e que existia o medo de um avanço comunista também. E nesse contexto, os capitalistas viram no Hitler uma chance de criar um Estado forte, conservador, né, que não se rendesse ao comunismo, sem perder seus privilégios. Então, a gente tem um grupo de empresas alemãs que vão fechar com o nazismo. Se você pesquisar na internet, empresas que trabalharam ao lado do fascismo, que serviram ao nazismo, você vai achar um monte. Aqui tem algumas. A Volkswagen é o mais clássico, certo? A Volkswagen, ela fez o carro, ela criou a ideia de carro popular voltada para o nazismo. O Fusca era o carro do trabalhador nazista. Então, você tem a Hugo Boss, que fazia uniformes militares, tá? A Fanta, que por falta de insumo vindo dos Estados Unidos, no período do regime nazista, a Coca-Cola começou a produzir refrigerantes com insumos locais, Fanta Uva, Fanta Laranja, mas não deixou de lucrar com a Alemanha. A IBM, que criou um sistema para contagem e numeração de gente nos campos de concentração. Muitas dessas empresas se serviram de trabalho escravo, tá? E lucraram com os campos de concentração. Então a gente tem que olhar para o nazismo e entender de vez. Assim,
O nazismo e o capitalismo, eles andaram lado a lado. Os capitalistas andaram aliados aos nazistas, porque ambos eram anticomunistas. Tudo bem? Hitler no poder, os nazistas no poder, eles vão investir na indústria de base, no aço, no ferro, em máquinas, certo? Eles vão retomar a indústria bélica. Retomar a indústria bélica significa quebrar o Tratado de Versalhes. O Hitler, quando ele retoma a indústria de armamentos pesados, ele está rasgando o Tratado de Versalhes, falando, ó, a gente não respeita mais isso. Com essas medidas econômicas, a partir de 1933, a Alemanha começa a sair da crise. Então, o Hitler vai tirar a Alemanha da crise e vai colocar num período econômico bom. Isso é importante falar, que a Alemanha nazista, que o nazismo, ele, mesmo de uma forma contextual, né, de uma forma geral, o mundo começou a sair da crise em 1933, Hitler estava no poder, ele vai começar a tirar a Alemanha dessa crise econômica junto, mas ele está quebrando Versalhes. Quebrando Versalhes, a gente já sabe no que vai dar. Eu não vou falar mais coisas, porque outras coisas a respeito do nazismo a gente vai ver no contexto da Segunda Guerra, que é a nossa próxima aula. Vou fechar por aqui a nossa segunda aula de nazismo. Na próxima a gente volta para falar de Segunda Guerra. Inevitavelmente falaremos de nazismo, porque ele está diretamente relacionado à eclosão do conflito. Bons estudos e até mais.